Carla, então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar, já falei de manhã, mas o seu artigo, desde quando eu li, faz 2 anos, antes mesmo de virar voluntário, me chamou muita atenção. À primeira vista eu não entendi, mas depois, com o tempo, eu fui assimilando, e quando eu estava escrevendo esse artigo que eu apresentei hoje cedo, ele foi para esse lado. Eu não tinha como concluir sem colocar essa ideia da intraconsciencialidade parajurídica, né? E segundo, eu gostaria também de falar que você comentou que muita gente chega aqui, os juristas, jurisconsultos, esse pessoal que trabalha com o direito, chega na conscienciologia, e realmente isso aconteceu comigo. Antes de eu conhecer o paradigma consciencial, o direito para mim, eu era totalmente avesso, até que eu terminei a faculdade de Direito, me formei e fui virar ator, fui fazer teatro. E só depois que eu comecei a compreender mesmo o paradigma consciencial, comecei a assimilar e ultrapassei essa barreira, essa imaturidade que eu tinha, eu comecei a ver o direito intrafísico de outra maneira. E eu pude até tirar minha OAB, e hoje em dia trabalhar com isso, inclusive. Então, a primeira pergunta que eu faço é na questão da caracterologia. Você fala no item 6 do paramagistrado, E isso também tem a ver com o que eu falei hoje cedo, que acho que é a questão da paramagistratura. E eu falei com você em janeiro, eu estava escrevendo esse artigo, e a gente comentou, que existe um certo tabu, assim, aversão a essa questão do julgamento. Eu gostaria se você puder expor alguma coisinha a respeito sobre isso. Sim, penso que existe esse tabu, sim, principalmente dentro daquela máxima, que para mim não é máxima, coisíssima nenhuma, que é não julgar para não seres julgados. Então, eu acho que isso é uma bobagem que a religião coloca na cabeça das pessoas e que envolve o conceito da tal da humildade. Porque, olha só, se você não julga para não ser julgado, é porque você não quer receber heterocrítica. Está bem óbvio isso. E não julga para não ser julgado. Ou seja, nem pense que existe uma possibilidade de você fazer uma autocrítica de você mesmo. Então, eu acho que isso já era. Agora, vamos entrar para a questão do julgamento não imediatista, que eu sei que até, nem sei se a professora Rose está aí, mas que ela vai apresentar um trabalho no fórum, e para o julgamento, aquele que eu considero o máximo, que é o do evoluciólogo, que é o momento em que o paramagistrado já está hábil para poder proferir ou para poder tomar as atitudes necessárias e que vão representar a sua sentença lógica que você colocou hoje de manhã, tá? Só para o pessoal entender, ele apresentou um trabalho onde ele fala da lógica da sentença multidimensional do evoluciólogo. Então, por isso que tem relação direta com esse trabalho. Então, eu penso assim, o julgamento, o auto-para-julgamento, ele vai exigir exatamente aqui o que eu coloquei na definição. Ele exige que essa consciência que vai fazer esse trabalho interassistencial conheça muito bem a holobiografia dos seus assistidos. Então, o evoluciólogo, ele faz esse trabalho porque ele já superou, num percentual muito grande, o seu próprio egão, ele já faz um sobrepairamento de alto nível de cosmoética e ele consegue adentrar a retrocognição dos seus assistidos. E ele faz isso através daquela autotaquirritmia, onde ele imediatamente faz a autoconscienciometria instantânea das pessoas. Essa questão da autoconscienciometria instantânea sempre me pegou. E o professor Valdo sempre me cutucou com isso. Você já pensou você pegar os seus jurisdicionados e fazer aquela autoconscienciometria instantânea igual do evoluciólogo? Então, assim, é tudo que eu quero. Então, intraconsciencialidade parajurídica, desse jeito é minha meta, para daqui a algumas vidas e tudo mais, mas eu quero é isso que eu quero, desse jeito aqui, desse jeito. Eu quero poder ter a capacidade de entrar nessa retrocognição para poder fazer essa ajuda. Agora, claro, você não vai entrar nas autorretrocognições dos seus assistidos se você já não tiver isso desenvolvido em você. Então, o seu processo de memória, as suas autorretrocognições, e você ter o início, meio e fim das suas vidas pretéritas, isso vai te ajudar demais. É o primeiro ponto. Então, tudo vai começar em matéria de paradireitologia dentro da intraconsciencialidade da pessoa. E vai caminhar sempre nessa dicotomia
vida intrafísica e vida extrafísica. Não dá para pensar paradireitologia sem vida extrafísica. Não dá para pensar paradireitologia sem parafatos. Então, você pode pensar paradireitologia utilizando o que nós sabemos hoje e ampliando o direito, por exemplo. Então, você pega o que tem no paradireito, você pega as leis teóricas que você já conhece, já compreende, você começa a aplicar para poder funcionar melhor e ir fazendo uma reciclagem cada vez mais intensa da sua moral até chegar na sua paramoral. Mas tudo vai aos poucos. Então, por isso que eu penso que o julgamento pleno, integral e exato, ele vai exigir e abarcar isso. E, claro, se ele consegue entrar, imagina o nível de amor incondicional e a transafetividade que essa consciência já não tem por esses assistidos. Então, eu penso que é por aí que a coisa caminha. O julgamento, ele existe, né? Mas ele é muito complexo, né? Ele é complexo. Mas primeiro a gente tem que ultrapassar essa questão da aversão, né? De Sim. Julgar quando ser julgado. Temos que ultrapassar isso. Mesmo porque, eu já vi o professor Valdo falando que quando a gente voltar para a intermissão, nós vamos ter que julgar, até certo ponto, o que é que nós vamos assistir? Cadê o nosso povo que a gente precisa ir atrás? Cadê aquele pessoal que é ligado diretamente a gente? Nós não podemos deixar nossos amigos para trás. Nós vamos ter que trazer. E é o momento certo? Então, tudo isso a gente vai ter que julgar lá na hora. É o momento certo. Ele já falou que não vai estar lá para ajudar a gente. E que também não vai ter amparador. Então, penso eu que vai ser a nossa intraconsciencialidade que vai, através desses auto-para-julgamentos, propiciar que a gente se desenvolva como um verdadeiro líder interassistencial, extrafísico e intrafísico também. Né? Carla, parabéns pelo seu verbete, muito bom. Obrigada. Eu queria saber, pela sua experiência, pela sua observação, em qual extensão a intraconsciencialidade jurídica, tá, pode facilitar ou pode dificultar a intraconsciencialidade parajurídica? Sim, a intraconsciencialidade jurídica, ela pode atrapalhar no sentido da gente querer colocar todo mundo dentro das caixinhas, no sentido de querer utilizar, até de uma maneira elegante, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Porque, claro, se a gente vive num Estado democrático, a gente trabalha com isso, usa o direito, que é considerado, né, um direito democrático, a rigor, você não vai usar a lei de Talião, porque essa lei de Talião já caiu, pelo menos no Brasil, há algum tempo, né, nos países da Europa Ocidental também. Só que existe não é bem boca torta, mas existe uma tendência da gente querer enquadrar a pessoa. A gente enquadra. Mas eu estou colocando isso porque é minha realidade também. Então, você vai enquadrar a pessoa, vai dizer assim, olha, essa aqui é cosmoética, essa é anticosmoética, essa daqui é isso, essa daqui é aquilo. Então, aí eu acho que pode estar o grande erro. E aí eu acho que é o julgamento imediatista também. Então, vamos devagar com a andor. Nós estamos aprofundadamente na situação? Não estamos? Se estamos, vamos ver quais são as variáveis de todos os envolvidos dentro desse contexto. Então, eu acho que a intraconsciencialidade jurídica, ela atrapalha muito dentro dessa condição do enquadramento. Mas ela ajuda muito no sentido de nós já termos uma boa noção do que seja moral, do que seja ética, do que seja bioética, do que seja neuroética, que são assuntos de ponta, e do que sejam os próprios princípios. Nós estudamos a fundo. Então, aí eu digo que quem tem intraconsciencialidade jurídica tem muito mais para dever com relação à paradireitologia do que quem não tem. Então, para aqueles que são do ramo do direito, que têm a intraconsciencialidade jurídica, a minha sugestão é trabalhar mais o processo da flexibilidade. E para quem não é da área do direito e quer conhecer e aprofundar a paradireitologia, comece pela cosmoeticologia. Pegue tudo que já tem na enciclopédia sobre cosmoética e comece a fazer o seu código pessoal de cosmoética de maneira exemplar. E vai trabalhando dessa forma. E junto, peguem as teorias modernas do direito e comecem a dar uma lida, a parte filosófica, porque ajuda demais. Vai ajudar a formar sinapses e parasinapses sobre o assunto.
Agora, quem mesmo para quem tem intraconsciencialidade jurídica, você acha que esse estudo da cosmoética também não seria oportuno? Não, sim, mas é que quem tem intraconsciencialidade jurídica já procura naturalmente a cosmoética. Ah, entendi. É natural. A gente já se encanta, né? Você e eu, a gente se encantou pela cosmoética, né? Eu já ouvi você falar e eu também já falei isso, que eu cheguei na conscienciologia, foi nada por causa de técnica de projeção, nada disso. Foi pela cosmoética. Quando eu vi aquela palavra lá, eu falei, opa, gostei disso. E teve também a senha da professora Adriana Rocha, que no ECP1 falou para mim, você já estudou, já pensou em estudar direito consciencial? Então, você naturalmente chega por aí. Mas é claro que é importante, é importantíssimo, é essencial. E aí me chamou a atenção na sua definição a condição dos auto-para-julgamentos, né? De si, que você fala das biografias de si, das consciências apropriadoras dos auto-para-julgamentos. Eu vou voltar de novo. Você acha, da sua observação e na sua experiência, a intraconsciencialidade jurídica, ela mais contribui ou ela mais atrapalha para esses auto-para-julgamentos? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso. Tá. Aí você tem que ver o quanto que aquela intraconsciencialidade jurídica já se flexibilizou ou não. Ou se ela ainda continua muito fechada dentro do processo judicial. Isso é importante ver. A dogmática. Da dogmática, da condição, né, gente, eu não vou nem falar da boca torta, eu não vou nem falar do antidireito, porque antidireito não é direito. Eu nem vou cogitar sobre isso, para esse estudo do auto-para-julgamento. Porque o antidireito, ele é aquele que vem do magistrado antiprofissional. E que, na minha opinião, não é magistrado coisíssima nenhuma. É uma consréu que está tentando aprender a ter um pouco de moral nessa vida. A gente tem que entender, compreender, assistir, mas não é um magistrado, não é do ramo, né? Você está falando da pessoa que tem bom senso, mas ainda não chegou no discernimento. Seria isso? Olha, pelo contrário, eu acho que não tem nem o bom senso. Não estou falando do antidireito, não. Estou falando dessa consciência... da que tem a intraconsciencialidade jurídica? Daquela que tem a intraconsciencialidade jurídica, ela pode ter um bom senso, mas ainda não ter o discernimento. Isso mesmo, porque existe também a questão do bom senso do homem médio. O bom senso da média, o que a média acharia sobre aquilo? Então, para mim, bom senso da média já não é bom senso. Então, vamos pensar bom senso multidimensional, talvez, para se chegar num autodiscernimento. Talvez fosse uma teoria para a gente chegar um pouco mais na prática. Tá? Penso que é isso. Fala, Marlene. Não, eu não sei se eu entendi bem. Eu entendi bem a pergunta da Cris. Tá? Na questão de se a intraconsciencialidade jurídica propicia, facilita ou atrapalha a parajurídica. Aí você falou na questão de que tem alguns magistrados que não têm discernimento, que está exercendo esse cargo, mas que seria uma réu, alguma coisa assim. Isso. E parece que você deixou implícito de que todos, então, os juízes seriam... Não. Teriam essa intraconsciencialidade jurídica? Não. Vamos ali na enumerologia, que eu vou explicar isso melhor, então. Ali na enumerologia, na página 25, eu faço um crescendum dentro dessa condição. Talvez isso possa ajudar aí na pergunta da Cris com relação a essas variações da intraconsciencialidade parajurídica, do que ajuda ou que não ajuda. Você fez um crescendo, tá? Por exemplo, olha, a consciência do magistrado antiprofissional é uma coisa. A consciência do magistrado direitológico. A consciência do magistrado heteroperdoador. A consciência do magistrado tenepsista, a consciência do magistrado ofiexista, a consciência do magistrado teleguiado autocrítico, a consciência do paramagistrado evoluciólogo. Então, aqui está claro que existe alguns gaps entre um e outro. Então, o que eu quis dizer, por exemplo, o magistrado antiprofissional, esse... Para mim, não é nenhum magistrado, mas a gente está dizendo porque a gente sabe que tem. Porque fez o concurso. Porque fez o concurso, exatamente. Porque ele é um técnico que fez o concurso e passou no concurso. E ele está lá. Mas nada impede que ele seja uma consréu. Então, se ele é uma consréu, ele é do ramo? Qual ramo? Ele pode ser do ramo lá dos juízes. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ler um livro chamado Libertação, do André Luiz.
Nesse livro Libertação, lá mostra exatamente o que é a consciência do magistrado antiprofissional. Porque o que acontece? Existe lá o Gregório, que é o personagem, é o mega assediador, o personagem principal, e ele tem uma falange que ele chama de dragões da justiça. E esses dragões da justiça são as pessoas que fazem julgamentos dentro da baratrosfera. E como é que eles fazem o julgamento? Chega lá, por exemplo, a mãe que fez um aborto, ele chega e fala: você não é digna, você é horrível, você matou seu filho. E o que eles fazem? Eles inculpam ainda mais, dentro da consciência daquela pessoa, a culpa que ela já tem por ter praticado o aborto. Então, ele vai no nó górdio do problema da pessoa e fica cutucando o nó górdio da pessoa. Esse é o assediador. Então, e eles estão lá julgando. Então, ele fala assim: não, você vai morrer, vai ficar aqui nos infernos, porque você não merece. Esse é o magistrado antiprofissional, na minha opinião, o extrafísico. O intrafísico está cheio de exemplos por aí, né? Lalau e a galera. Então, vamos ver aqui aí o crescendo. Aí nós vamos para o magistrado direitológico. Poxa, esse é o cara que estudou direito, fez a sua reciclagem moral a partir do direito, é a pessoa mais séria, que procura acertar, ela não quer errar, mas ela tem limitações naturais, limitações de ser humano, naturais perante a própria legislação intrafísica, e limitações naturais com relação à condição extrafísica. Vamos continuar. A consciência do magistrado heteroperdoador. Então, aqui, olha, ele já pode ser um bom profissional do direito, mas, além de tudo, ele não está lá para fazer uma vingança pessoal de casos que ele tenha passado antigamente em outras vidas dele, inconscientemente. Ele está lá para tentar ajudar, ele já compreende, ele já entende a imaturidade, ele já consegue ver os contextos com um pouco mais de alcance. Aí vem, a partir disso, o magistrado tenepsista. Então, o tenepsista já está querendo acertar mais ainda. Presume-se que ele já é heteroperdoador com os outros e autoimperdoador com ele. Então, ele está praticando a técnica, ele conheceu a conscienciologia, os parafatos já são realidade, mesmo que ele não viva densamente, mas ele já ouviu o galo cantar, apesar de não saber aonde, mas está lá, todo imbuído, é uma outra situação. E o ofiexista, esse já está ficando profissional, porque esse já tem toda uma condição extrafísica de desenvoltura, não desenvolto, né, na extrafisicalidade. E aí vem o teleguiado, esse já é o cara, a partir daqui a gente já começa a configurar uma consciência paradireitológica. Por quê? Ele já tem autocrítica suficiente para poder ser um teleguiado. Então é engraçado isso, né? Você já não é mais assediado, mas a partir do momento que a sua autocrítica é tão boa, você pode ser teleguiado por alguém pelo maximecanismo. É um paradoxo, né, total nessa situação. Então ele já está quase chegando lá. Até que ele chega no coroamento dele enquanto magistrado, né, que aí já é um paramagistrado com P maiúsculo, que é o evoluciólogo, que é o que, né, pela definição, já consegue ter um alcance longo aí da vida dos seus assistidos. Então, seria mais ou menos essa a comparação que eu fiz naquele momento, tá? Então, eu não acho que a intraconsciencialidade jurídica ela seja tão ruim assim. A gente só precisa se desformatar, a gente só precisa se flexibilizar. Ela é importante, ela é importantíssima, mas também acho, e tenho visto, pessoas que não têm, nessa vida, não trabalham com a área do direito e que têm já percentuais notórios de intraconsciencialidade parajurídica. Aqui mesmo na comunidade, aqui na Cognópolis de Foz, a gente vê pelas atitudes, pelas ponderações, pelas posturas. Eu posso dar um exemplo? A Dulce. A Dulce é um exemplo para mim. Ela é um exemplo para mim porque ela é da área da arquitetura. E, no entanto, ela compreende. Com você. Ela compreende os Carla. Eu voto com a relatora Carla, viu, Dulce? Ela compreende os conceitos, ela ajuda, ela está aí para ajudar todo mundo, ela faz um trabalho, né, junto com a deusa Minerva, conciliando todo mundo para ajudar o mundo. Então, está aqui o exemplo. E tem uma flexibilidade incrível. Isso é legal. Então, agora, eu tenho certeza que a nossa amiga Dulce fez direito numa outra vida, que ela já foi dos paraconsultos. Ela mesma sabe disso.
Né, Dulce? Então é isso. Deu para responder, Cris?